Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo e nós discutiremos hoje os achados de imagem da Covid-19. Em meados de dezembro, foi descrita na cidade de Yuan, uma cidade chinesa na província de Hubei, uma nova pneumonia provocada pelo SARS-CoV-2, um novo coronavírus, e que provocava uma doença polimórfica, desde formas leves, em que o paciente poderia apresentar tão somente um quadro gripal, similar a um resfriado comum, até formas graves, de uma pneumonia grave, e que o paciente eventualmente precisaria ser conduzido a uma unidade de terapia intensiva e ser submetido à ventilação mecânica. Hoje nós falaremos das indicações de exame de imagem na Covid-19, sobre os principais achados da radiografia, a tomografia e a ultrassonografia, bem como sobre o diagnóstico diferencial da Covid-19 com outras afecções respiratórias. Lembre-se, o diagnóstico de Covid-19 é feito pela avaliação de dados clínicos e epidemiológicos e comprovado laboratoriamente, seja com RT-PCR, seja com a sorologia. Os exames de imagem não devem ser utilizados isoladamente, nem para o diagnóstico, nem para o rastreio, e eles só estão indicados para os pacientes sintomáticos graves ou para aqueles que apresentam piora dos sintomas. Tudo bem, o paciente tem sintoma grave, ou então passa a apresentar piora dos sintomas, qual é o exame? O exame de escolha, o exame de eleição e o que traz mais informações é a tomografia computadorizada de tórax, a qual, contudo, não está indicada para pacientes assintomáticos ou com formas leves da doença. Tá? Essas recomendações são recomendações do CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia, e são endossadas pelo ACR, o Colégio Americano de Radiologia, e pela Sociedade Europeia de Radiologia, ASR. Tá? Bem, a radiografia de tórax é um exame de baixa sensibilidade, que pode ser indicado quando a tomografia não estiver disponível ou então para o segmento em UTI. O pico dos achados da radiografia de tórax ocorre por volta de 10 a 12 dias após os primeiros sintomas da Covid-19. Tá? E os achados mais comuns são as consolidações, observadas em cerca de 47 a 50% dos casos, além das opacidades de baixa densidade. Opacidades de baixa densidade, mal definidas, observadas em cerca de 1/3 dos pacientes. Tá? Então, observe esse exame de imagem em que você percebe que tem alguma coisa. São opacidades mal definidas, bilaterais, periféricas, e que você não consegue dizer onde a opacidade começa e onde ela termina. Tá? Contudo, o mais interessante da radiografia de tórax no paciente com Covid-19 é a avaliação comparativa. Tá? Então, a gente solicita o primeiro exame e, a partir desse exame, no paciente que, eventualmente, que de fato tem indicação, a gente vai comparar com os demais. Tá? Então, perceba essa primeira imagem, essa primeira radiografia de tórax, obtida no dia 0, no dia de internação do paciente. Tá? No primeiro momento, nada de grosseiro. Essa segunda imagem foi obtida no 4º dia de doença. Tá? Então você percebe que surgiram algumas opacidades bilaterais, mal definidas, de baixa densidade. No exame do 15º dia de internação, você percebe que realmente a coisa piorou. Tá? O paciente tem muita opacidade de baixa densidade, mal definida, e elas passaram a ter um aspecto confluente. Elas praticamente tomaram conta de ambos os pulmões. Tá? Então perceba como evolutivamente a radiografia parece ter maior valor. E é por isso que ela é indicada para o segmento em unidade de terapia intensiva, tá, pessoal? Em UTI, não faz sentido você remover o paciente, levar o tomógrafo, voltar. É uma maior dificuldade. O paciente cheio de catéter, sondado, com droga vasoativa, às vezes dialisando. Então, um paciente muito grave, muito estável. Radiografia não, é um exame portátil, você consegue fazer à beira do leito e ele pode sim mostrar alterações mais grosseiras, tá? Da mesma forma, perceba como a radiografia pode mudar ao longo da evolução do paciente com Covid-19. Então, esse exame no dia 0 de internação, algumas opacidades mal definidas, mais evidentes nas bases pulmonares. Tá? No exame do dia 4, o paciente tem mais opacidade, surgiu uma consolidação no terço médio do hemitórax direito, tá? Além de algumas opacidades no hemitórax esquerdo, mas são opacidades esparsas, mal definidas. Tá? No dia 7, aquela opacidade que estava lá no terço médio do hemitórax direito desapareceu. Tá? E espalharam-se pelos pulmões mais algumas opacidades mal definidas. Tá? Então, assim, é um exame dinâmico e é por isso que pode ajudar. Apesar de que tem baixa sensibilidade e tem indicações específicas. Tá? Quando a tomografia não é disponível, então, quando não é viável submeter o paciente à tomografia, ou então para o segmento em UTI, tá? É mais fácil o paciente ser submetido à radiografia de tórax do que a uma tomografia, tá? Então, pessoal, vamos guardar. Quais são os principais achados da radiografia de tórax do paciente com Covid-19?
Na admissão, de 10 pacientes, 7 tendem a ter alguma alteração radiográfica, tá? O raio-x vai ser anormal, alguma coisa vai ter. Na maioria das vezes, ou consolidação, ou então opacidade, baixa densidade mal definida, tá? Desses 3 pacientes restantes, um deles passará a ter alguma alteração em algum momento da internação. E desses pacientes, do total dos 10 pacientes, 2 não terão nenhuma alteração, tá? Os achados mais comuns, de acordo com esse estudo, são as consolidações e as opacidades em vidro fosco. Opacidades essas mal definidas, esparsas, imprecisas, que têm distribuição periférica, bilateral e basal, tá? Outros achados, como nódulos pulmonares, derrame pleural, são infrequentes no paciente com COVID-19, tá? Então, olha essa outra radiografia, tá? A primeira imagem é obtida na entrada, na admissão do paciente, e a outra é obtida 10 dias depois, tá? Perceba as diferenças, tá? Como surgiram opacidades nesse segundo exame, tá? Essas opacidades são mal definidas, você não consegue dizer com segurança onde ela começa e ela termina. Você, de fato, sabe que, não, esse exame tem alguma coisa. No caso, são as opacidades, você poderia descrever assim, tá? Opacidades mal definidas, de baixa densidade, que predominam nas bases pulmonares e tem distribuição predominante periférica, tá? Além disso, o paciente provavelmente é um cardiopata, né? Ele tem sinais de esternorrafia prévia, você consegue ver aqui os fios de sutura no externo, e ele também tem um marca-passo, tá? Então, guarda, radiografia de tórax, é um exame de baixa sensibilidade, pode ser recomendado para o paciente em ambiente de UTI ou então quando a tomografia não estiver disponível, tá? Os principais achados são as consolidações e as opacidades de baixa densidade, periféricas, com distribuição basal, bilateral. Derrame pleural e nódulo pulmonar não são achados frequentes da COVID-19. Bem, quanto à tomografia de tórax? A tomografia de tórax é o exame de escolha, é o exame padrão ouro para o paciente com COVID-19, tá? Em relação à frequência dos achados, tá? Os achados mais comuns, de acordo com esse grande estudo, feito com quase 1.000 pacientes com COVID-19, o achado mais frequente foram as opacidades em vidro fosco, tá? Essas opacidades tinham uma distribuição bilateral, o envolvimento pulmonar mais frequentemente era posterior, multilobar e periférico, tá? As consolidações foram observadas em cerca de 30% dos pacientes. Você pode me perguntar, ora, por que a radiografia, o achado mais frequente é a consolidação e a tomografia ocorre o contrário, ela é o achado menos frequente? Pessoal, lembre-se de que a radiografia tem baixa sensibilidade. Ela tende a demonstrar alterações mais grosseiras do parênquima pulmonar. Então, se ela mostra que é mais grosseira, é mais provável que de fato ela mostre as consolidações, tá? A tomografia de tórax não, ela mostra alterações mínimas do parênquima pulmonar, tá? E essas alterações mais frequentes, a tomografia, são as opacidades em vidro fosco, tá? Que tem equivalência com aquelas opacidades de baixa densidade mal definidas observadas na radiografia. Lembre-se, o acometimento da COVID-19 tende a ser bilateral, posterior e periférico, tá? Então vamos lá. O que é mais comum achar na tomografia de tórax do paciente com COVID-19, certo? Vidro fosco. O que é vidro fosco? Muito se ouve falar em vidro fosco, tal. Ah, tem muito vidro fosco, tem pouco vidro fosco. Você vai entender o vidro fosco como uma capinha que você coloca sobre o pulmão normal e deixa esse pulmão com aspecto acinzentado, tá? Então, veja só essa imagem aqui. Você tem um pulmão normal, que tem essa coloração preta. Isso é pulmão normal, pulmão aerado, tá? E você coloca uma capinha, um vidro fosco, um vidro despolido. Você consegue ver que tem pulmão ali por trás, tá? Mas esse pulmão não está normal, tem alguma coisa ali. E essa opacidade é o vidro fosco. Quando tem vidro fosco, você ainda consegue ver brônquio, ainda consegue ver vaso, chegando àquela área pulmonar alterada, tá? O vidro fosco se distingue, portanto, das consolidações, tá? Nas consolidações, há preenchimento alveolar, tá? E o pulmão, o parênquima pulmonar doente, fica todo branco, tá? Então perceba a diferença de tonalidade. Enquanto no vidro fosco a coloração tende a ser mais acinzentada, na consolidação é um tom mais branco. O pulmão fica branco de fato. E você não consegue identificar vaso, tá? Então a principal diferença entre vidro fosco e consolidação, além dessa coloração, no vidro fosco é um tom mais cinza, na consolidação um tom mais branco, é o fato de que na consolidação você não mais identifica vaso chegando àquele segmento pulmonar. Tá? Eventualmente você pode identificar também broncogramas aéreos de permeio, tá? São essas bolinhas pretas, tá? Passando por entre a consolidação, tá? Isso aqui é bronco, certo? Que está passando por aquela área e você ainda consegue identificar, tá?
Outros achados também observados na Covid-19 são a pavimentação em mosaico. E a pavimentação em mosaico, se você comparar com a imagem de cima, de fato lembra o vidro fosco. E é isso, pessoal. A pavimentação em mosaico descreve uma combinação de achados, tá? O vidro fosco, que de fato tem na pavimentação em mosaico, com outra alteração, o espessamento septal. O que é espessamento septal? O parênquima pulmonar é dividido em lóbulos, tá? Então eu vou desenhar aqui. Então um lóbulo aqui, outro aqui, outro aqui. E entre esses lóbulos pulmonares existem septos que separam os lóbulos pulmonares secundários, tá? Na Covid-19 e outras afecções também, esses septos que dividem os lóbulos pulmonares podem ficar espessados, pode existir um espessamento septal, tá? Essa combinação do espessamento septal, dos septos que dividem os lóbulos pulmonares, com o vidro fosco, podem conferir ao parênquima pulmonar um aspecto de pavimento em mosaico, tá? Ele fica todo desenhadozinho. Se você observar com mais atenção a imagem, é como se você tivesse um pavimentozinho aqui, outro pavimento aqui, outro aqui, tá? Então, pavimentação em mosaico corresponde à combinação de vidro fosco com espessamento septal. E outro achado, também observado na Covid-19, é o sinal do halo invertido, tá? O sinal do halo invertido classicamente foi relacionado à pneumonia organização, mas ele é muito inespecífico e pode ser observado em outras condições, como é observado na Covid-19, tá? O halo invertido descreve a presença de vidro fosco com halo de consolidação, tá? Então tem vidro fosco e em volta dele tem esse halo de consolidação, tá? Classicamente associado à pneumonia organização, mas também pode ser visto na Covid-19. E, repetindo, o envolvimento na Covid-19 mais frequentemente é bilateral, periférico e posterior, certo? São palavras-chave para entender o exame do paciente com Covid-19. Atenção, são achados pouco comuns. O espessamento dos brônquios, que traduzem broncopatia, a presença de nódulos, como eu já tinha falado, a presença de derrame pleural e a presença de linfonodos megalíacos, tá? Então, achados clássicos comuns da Covid-19, vidro fosco, consolidação, pavimentação em mosaico e o halo invertido. E estes achados, mais frequentemente, têm uma distribuição bilateral, periférica e posterior. Certo, pessoal? Então, algo interessante da Covid-19 é que, na grande maioria das vezes, a doença pode ser classificada em fases, tá? A gente consegue reconhecer basicamente 3 fases. Uma fase inicial, entre o primeiro e o quarto dia de doença, uma fase de progressão dos achados, entre o quinto e o 13º dia, e uma fase de regressão depois do 13º dia de doença, tá? 13º dia do início dos sintomas. Nessa fase inicial, o exame pode ser normal, ou o paciente já pode apresentar alguns focos de opacidade em vidro fosco, tá? É o que você vê nessa primeira imagem aqui, na da letra A. O paciente tem opacidade em vidro fosco, tá? Na fase de progressão, entre 5 e 13 dias, essas opacidades aumentam em número, essas opacidades em vidro fosco aumentam em número e aparecem consolidações, tá? Lembra a diferença de vidro fosco e consolidação, tá? Vidro fosco um tom mais cinza, consolidação um tom mais branco, consolidação você não consegue ver o vaso, no vidro fosco você ainda consegue ver, tá? E por fim uma fase de regressão, depois de 13 dias, em que você consegue ver já a redução das opacidades, tá? É o que você consegue observar, por exemplo, nessa imagem aqui da letra D, tá? Então o paciente tinha uma opacidade em vidro fosco aqui nessa região posterior do pulmão, periférica. Esses achados aumentaram, né? As opacidades ficaram mais evidentes, começaram a diminuir, até que elas quase que desapareceram, tá? Então, Covid-19, para a prova e para a vida, você guarda que podem ser reconhecidas 3 fases, uma fase inicial, uma de progressão e uma de regressão. Essa fase de progressão, entre o 5º e o 13º dia, parece coincidir com o pico de viremia pelo SARS-CoV-2, tá? Então, inicial, progressão e, por fim, regressão. Contudo, pessoal, nem sempre isso é redondinho, tá? Então, a gente vai ver, de fato, o paciente com as alterações iniciais, perceba aqui aquele foco de vidro fosco, tá? Perceba que é uma alteração que tem uma coloração acinzentada, você ainda consegue ver o vaso aqui por baixo, ó. E o paciente, no geral, está entre o primeiro e o quarto dia de doença. A fase de progressão, em que o vidro fosco aumenta, fica mais visível, só que não é tão redondo assim. Eventualmente, esses focos de opacidade em vidro fosco coalescem, ficam mais brancos e formam uma consolidação, tá? Então, a mesma coisa de que eu tinha falado, tá? Para diferenciar vidro fosco de consolidação, você utiliza o parâmetro da coloração, né? Que o vidro fosco é um pouquinho mais cinza, uma coisa mais tênue, e a consolidação deixa o parênquima branco. Você sabe que algo está errado ali.
tá? Além do fato de que você não consegue mais ver estrutura vascular, ok? Bem, e aí? Você recebeu o paciente com Covid-19, solicitou os exames que eram recomendados, estabilizou o paciente, viu que havia indicação de fazer exame de imagem, solicitou a tomografia, viu que tinha opacidade em vidro fosco, viu que tinha consolidação, viu que não tinha derrame pleural. E aí? Você precisa interpretar os achados. E é por isso que você pode enquadrar as alterações vistas à tomografia em 3 categorias, tá? A primeira categoria seria do padrão típico da pneumonia viral, tá? Perceba que eu falei pneumonia viral e não pneumonia necessariamente por Covid-19, mas para frente você vai entender o porquê, tá? Então, o que seria padrão típico? Seria o paciente que tem vidro fosco, com ou sem consolidação e com ou sem aquela pavimentação em mosaico. Esse vidro fosco tem um aspecto nodular multifocal. Nodular por quê? Ele tende a ser redondinho e multifocal porque ele está espalhado pelo pulmão, certo? E a distribuição como é? Periférica, basal e predominantemente posterior. Além de, eventualmente, você poder encontrar o sinal do halo invertido, tá? Bem, e o que é que isso quer me dizer? Qual a interpretação disso? De o padrão ser típico. Beleza, fez a tomografia, o padrão típico para pneumonia viral. Esse conjunto de achados reforça o diagnóstico de pneumonia viral, tá? Então, vem desse jeito, vidro fosco, com aquela distribuição predominante basal, periférica, posterior, tem halo invertido, pode ter pavimentação em mosaico, reforça o diagnóstico de pneumonia viral. Você consegue estabelecer o diagnóstico? Não, infelizmente não consegue. O diagnóstico é clínico e laboratorial, tá? Apesar de o diagnóstico ser reforçado, admite ainda o diferencial com doença por colágeno ou então com toxicidade medicamentosa, tá? Mas achados típicos reforçam o diagnóstico de pneumonia viral. Tudo bem. E padrão indeterminado? Padrão indeterminado é aquele paciente que pode ter sim um vidro fosco, mas é um vidro fosco raro, pequeno, que não é nodular, não é redondo, é mais central, não tem distribuição periférica, pode ou não ter consolidação difusa, espalhada pelo parênquima pulmonar, ou então muito próximo do hilo, ou seja, ela não é periférica, de um lado só e que não tem distribuição característica. Qual a interpretação? O paciente tem o diagnóstico possível. O diagnóstico de fato é possível, mas você tem que procurar diagnósticos diferenciais. E quais os diagnósticos diferenciais? Tanto colagenose quanto toxicidade medicamentosa, mais outras afecções. Tá? Não está com a distribuição típica. Tá? Você tem que pensar em outras coisas. E, por fim, o padrão atípico. Tá? Em que você pode encontrar consolidação segmentar, ou então a segmentação lobar isolada, opacidades centrolobulares, com o padrão de árvore em brotamento, escavações ou então espessamento septal com derrame pleural. Lembra o que eu falei, tá? Você pode ter vidro fosco com consolidação, de fato, mas não é habitual que você tenha uma consolidação isolada, sobretudo uma consolidação que ocupa todo um segmento pulmonar, então que ocupa um lobo inteiro. Não é comum que você tenha essas opacidades, essas alterações em árvore de brotamento, tá? Mais pra frente eu vou mostrar, você vai entender o porquê. Não é comum que o paciente com Covid-19 tenha escavação, não é comum que o paciente tenha derrame pleural. E qual é a interpretação disso? Eu tenho que pensar em outro diagnóstico. E aí, cara, você tem certeza de que é Covid-19? Porque o padrão não é o esperado, tá? Isso aqui eu costumo encontrar em outras afecções, certo? Mas para isso você sempre vai precisar de dados clínicos, por quê? Tomografia não dá diagnóstico e, inclusive, o paciente pode ter o exame normal, a depender da fase e a depender da apresentação da doença. Então, vamos lá tentar entender, certo? Veja esse exame. Um paciente masculino, 69 anos, com febre, tosse e mialgia há 5 dias, certo? São 2 cortes de tomografia obtidos no plano axial, certo? Cortei o paciente desse jeito aqui, estou vendo o exame, tá? Aqui está o pulmão direito, aqui está o pulmão esquerdo, do mesmo jeito na outra imagem, tá? Pulmão direito, pulmão esquerdo. O que é que você consegue ver? Algumas opacidades em vidro fosco. Aqui tem opacidade em vidro fosco, aqui tem opacidade em vidro fosco, aqui tem vidro fosco, aqui também, aqui, aqui. Aqui, na verdade, você tem um vidro fosco que já está coalescendo e tendendo a formar uma consolidação, tá? E aí, como é que você interpretaria esses achados, tá? O paciente tem opacidade em vidro fosco, com distribuição multifocal e predominantemente periférica, tá? Esses achados são típicos para a Covid-19, tá? E, de fato, esse paciente tinha um RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, tá? Só para você entender
essa imagem agora obtida no plano coronal, né? Eu cortei o paciente assim, de frente. E estou vendo as opacidades em vidro fosco, com distribuição periférica, né? Elas têm uma distribuição subpleural, debaixo da pleura, né? Na periferia do pulmão. Tem vidro fosco, vidro fosco, vidro fosco. Beleza? Então, opacidade em vidro fosco, distribuição multifocal, periférica, basal e posterior. É compatível com o que a gente esperava. O paciente tinha febre, tosse e mialgia. Havia 5 dias. Ele está dentro daquele período de progressão da doença. E, de fato, ele tinha um RT-PCR positivo para SARS-CoV-2. Ele tinha Covid-19. Do mesmo jeito, padrão típico dos achados da Covid-19. Mas, a bem da verdade, a forma correta de você falar é padrão típico para pneumonia viral, certo? Então, vamos lá. Outro exame, paciente feminino, 37 anos, com febre, tosse e dispneia há 1 semana, certo? E aí, o que você consegue ver? Do mesmo jeito, tá? Aqui tem a opacidade em vidro fosco, aqui tem outra opacidade em vidro fosco, aqui tem outra. E no corte coronal a gente consegue ver vidro fosco, 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 vidro fosco. Beleza? Então, vidro fosco com distribuição periférica e predominantemente posterior. Beleza? De fato, o paciente tinha RT-PCR, reagente positivo para SARS-CoV-2, padrão típico para pneumonia viral, inclusive para Covid-19. Então, outro exame, paciente feminino, 34 anos, com tosse seca e dor torácica havia 10 dias, tá? Também tinha RT-PCR para SARS-CoV-2. E aí, o que é que você consegue ver? O paciente tem uma opacidadezinha em vidro fosco aqui, outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, tá? Só. A paciente tinha focos esparsos de opacidade em vidro fosco, certo? Então acontece, às vezes o paciente tem alterações muito discretas, tá? O paciente não tem consolidação, não tinha mais nada, mas do mesmo modo, tá? A opacidade em vidro fosco com distribuição multifocal que predomina nas bases e na região posterior dos pulmões são encarados como achados típicos para pneumonia viral, inclusive para Covid-19. Então vamos lá. Paciente feminino de 77 anos com febre e tosse havia 6 dias. Então vamos lá ver o exame. Você já vê que tem muita opacidade em vidro fosco nos dois lados, que predomina na periferia. À medida que você desce, vai aparecendo mais e mais e mais e mais e mais e mais vidro fosco, tá? Do mesmo jeito, pessoal. Então, múltiplas opacidades em vidro fosco com distribuição predominantemente periférica e posterior nas bases pulmonares. Beleza? Achados típicos para pneumonia viral, inclusive para Covid-19. Tá? Então, outro caso, paciente feminina de 29 anos com febre, tosse e dispneia havia 5 dias. Tá? O que é que você consegue ver nessas duas imagens? Tá? Então, ela tem algumas opacidades nodulares em vidro fosco, no pulmão direito, né, aqui, parece ter outra aqui, e ela tem uma consolidação extensa no pulmão esquerdo. Tá? Você desceu, tem realmente mais opacidade em vidro fosco, mais uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e como eu falei, aquela consolidação extensa que ocupa praticamente o lobo superior inteiro, tá? Como é que você encara esses achados? Como indeterminados, tá? Por quê? A paciente tem vidro fosco? Tem, de fato, consolidação em vidro fosco. Tem consolidação? Tem, mas é uma consolidação extensa e lobar, tá? Se você voltar para a tabelinha, você vai ver que esse paciente pode ser enquadrado como com achados indeterminados para a pneumonia viral. O paciente fez o exame e tinha um PCR positivo para influenza H1N1. Tá? Do mesmo jeito, as imagens da paciente, tá? Ela tinha as opacidades em vidro fosco, multifocais, mas tinha essa consolidação extensa no pulmão esquerdo. Tá? Achados indeterminados para pneumonia viral, inclusive para Covid-19. Isso quer dizer que o paciente não tem Covid-19? Não, o paciente poderia ter Covid-19, tá? Mas você tem que considerar diagnósticos diferenciais. Certo? Padrão indeterminado. Do mesmo jeito, vamos lá tentar entender quando é que você não vai considerar achados típicos ou indeterminados, tá? Veja só esse caso aqui, o paciente tem uma consolidação com um broncograma aéreo de permeio, tá? Você consegue ver aqui esse pretinho que transita por dentro da consolidação. O paciente tem uma consolidação pequena do outro lado, mas você não está vendo o vidro fosco. Esse paciente tinha, na verdade, uma pneumonia bacteriana. Se fosse para sair no laudo, você sairia como um padrão atípico para a pneumonia viral, beleza? Já esse paciente aqui, ó, tem uma
cavidade, tem uma caverna, tem duas na verdade, uma cavidade de paredes espessas, e ele tem uma história mais arrastada de tosse, havia mais de 3 semanas, além de febre e perda ponderal. O diagnóstico definitivo dele foi de tuberculose pulmonar. Tá? Bem como esse paciente aqui. Se você observar, olhar com mais atenção, você vai ver que tem as imagens parecidas com os galinhos. Tá? Aqui tem, imagina desse jeito, tá? Aqui tem, aqui tem, aqui tem. O nome disso é árvore em brotamento, tá? Perceba que tem nos dois pulmões, certo? Mas de forma mais evidente no pulmão direito. A árvore em brotamento é muito comum nas doenças micobacterianas, tá? Dentre elas, a micobacteriose atípica, que foi o diagnóstico definitivo desse paciente, tá? Então, o paciente também esses pacientes tinham quadros gripais, tinham história de febre, de tosse, mas não tinham achados típicos ou indeterminados. Eles tinham achados atípicos para a pneumonia viral, tá? Padrão atípico para a pneumonia viral. Bem, e por que eu falei padrão típico, indeterminado ou atípico para a pneumonia viral? Pelo fato de que o paciente com outras pneumonias virais pode ter achados indistinguíveis da pneumonia por Covid-19, tá? Então, por exemplo, perceba que esse paciente aqui com H1N1 tinha vidro fosco e tinha consolidação, distribuição periférica posterior, mas o diagnóstico definitivo dele foi de H1N1, certo? Do mesmo jeito, esse segundo paciente que tinha um vidro fosco difuso em ambos os pulmões, tá? O diagnóstico dele foi de uma pneumonia por citomegalovírus. E por fim, esse paciente que tinha focos de opacidade em vidro fosco, tinha consolidações, o padrão típico também para a pneumonia viral, mas na verdade o diagnóstico definitivo foi de pneumonia por herpes vírus, tá? Então, no laudo e da forma como você vai encarar na prática, você vai entender como padrão típico, indeterminado e atípico para pneumonia viral, inclusive para Covid-19, tá? Até porque o exame de imagem não dá diagnóstico, tá? O fato de o exame ser típico, de ter um padrão típico para Covid-19, na verdade, reforça esse diagnóstico, tá? Mas desde que o quadro clínico seja compatível e o paciente tenha a comprovação laboratorial, certo? Bem, em relação às complicações radiológicas da Covid-19, são 3 em especial. A pneumonia bacteriana, o índice de co-infecção desses pacientes com Covid-19 é muito frequente. Aqui fala no índice de co-infecção bacteriana de 60%, 70%, 75%, tá? E essa é a razão de, muito frequentemente, esses pacientes receberem antibiótico terapia, tá? Então, pneumonia bacteriana, e pneumonia bacteriana você vai desconfiar quando você vê consolidação, certo? Tromboembolismo pulmonar, que na verdade teria alguns justificativos, o fato de o paciente permanecer acamado, ter maior risco de trombose venosa profunda, de a própria Covid-19 ser uma doença que predispõe à formação de trombos, tá? Assim, parece que o tromboembolismo pulmonar, o TEP, ocorre em 25% a 30% dos pacientes com Covid-19. É um fator complicador porque complica ainda mais um quadro respiratório que já era grave, tá? E além disso, você pode encontrar na tomografia do tórax sinais de SARA, tá? Síndrome de desconforto respiratório do adulto, certo? Então, por exemplo, esse exame aqui é no paciente com tromboembolismo pulmonar. O paciente tinha Covid-19, diagnosticado, porque tinha o quadro clínico compatível, fez a RT-PCR e confirmou. Depois de alguns dias de internação, teve uma piora do padrão respiratório, a dispneia piorou, a frequência respiratória aumentou, saturação caiu, fez angiotomografia computadorizada de tórax com protocolo para pesquisa de TEP e os achados foram compatíveis com o tromboembolismo pulmonar, tá? Você vê aqui falhas de enchimento, aqui está o tronco da artéria pulmonar, aqui o ramo direito e aqui o ramo esquerdo, tá? Em ambos os ramos o paciente tem essa falha de enchimento aqui, tá? Perceba que tem no ramo esquerdo do tronco da artéria pulmonar, mas também tem à direita. Certo? Então são achados compatíveis com TEP que complicam ainda mais a situação do paciente com Covid-19. Bem, então você atendeu o paciente com Covid-19, estabilizou o paciente, viu que tinha necessidade de fazer exame, fez a tomografia, porque tinha o exame disponível, tinha indicação de fazer. Você viu os achados, tinha opacidade em vidro fosco, tinha consolidação, não tinha derrame pleural, não tinha nada que falasse contra, você classificou, beleza, padrão típico para pneumonia viral, inclusive para Covid-19. Você procurou por complicações, viu que não tinha sinal de TEP, viu que não tinha nenhum sinal de pneumonia, viu que não tinha nenhum sinal de SARA. Tem outra coisa que parece ter relação com a gravidade e com a mortalidade, tá? Parece, porque essa correlação ainda é suposta, tá?
é a quantificação do acometimento, tá? No que consiste isto? Consiste em avaliar o exame e atribuir certo grau de acometimento. Ah, o paciente tem certo grau de porcentagem de acometimento do parênquima pulmonar, certo? Por que eu falo que há uma suposta correlação com gravidade e mortalidade? Porque não há ainda, pelo menos à época da gravação desta aula, nenhum estudo suficientemente comprobatório de que quanto maior o grau de acometimento, maior a gravidade do paciente, tá? A gente vê, na verdade, muita dissociação clínico-radiológica. O paciente tem um quadro grave, mas tem pouca opacidade em vidro fosco, não tem consolidação. Ou então o paciente tem sintomas leves, mas tem muita opacidade em vidro fosco, ocupando uma parte relativamente extensa do parênquima pulmonar, tá? E essa medida é muito subjetiva. Ela é muito variável, tanto o intra quanto o interobservador. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vejo um exame hoje e digo que tem um acometimento de 30%, em média. Daqui uma semana, eu revejo esse exame e digo que tem um acometimento menor do que 25%. Ou então outra pessoa vê o exame no mesmo momento que eu, mas discorda, acha que tem menos de 25%. Então, assim, é muito dinâmico, tá? De toda forma, você pode caracterizar o acometimento como leve, moderado ou acentuado. Leve, quando houver um acometimento menor do que 25% do parênquima pulmonar. Entre 25 e 50, o acometimento seria moderado e acentuado quando houver um envolvimento maior do que 50% do parênquima pulmonar, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Esse paciente tinha o diagnóstico de Covid-19, já confirmado laboratoriamente, fez a tomografia, você consegue ver que tem alguns focos de opacidade em vidro fosco, mas assim, muito espaço, tá? O grau de acometimento era menor do que 25%, o paciente tinha um grau de acometimento leve. Veja só, esse paciente também tem o diagnóstico de Covid-19, confirmado por RT-PCR, e você já vê que tem muita opacidade em vidro fosco, é a distribuição típica, né? Periférica, basal e posterior, tá? O grau de acometimento desse paciente, na minha opinião, entre 25% e 50%. E por fim, esse paciente, também com o diagnóstico confirmado laboratoriamente de Covid-19, que você vê que tem muita opacidade em vidro fosco, com distribuição difusa em ambos os pulmões, e nesse caso a gente poderia dizer que o grau de envolvimento é maior do que 50%, tá? Seria um acometimento acentuado. Mas na prática, é o que eu disse, tá? A gente não tem evidências científicas suficientes de que o paciente que tem mais envolvimento tem doença mais grave, vai morrer mais ou vai ficar mais tempo internado em UTI, tá? É algo a mais. Então, é uma informação que fica, você fez o exame, viu que tinha achado que poderia ser classificado como típico, indeterminado ou atípico, viu que não tinha complicação ou que tinha complicação e classificou o grau de acometimento, certo? Bem, em relação à ultrassonografia, o que você precisa saber? A ultrassonografia está indicada no segmento em UTI para avaliar complicações, atentando para o fato de que ela, contudo, não substitui a tomografia de tórax, tá? Como achados, ela pode ter linhas B esparsas e confluentes, o espessamento irregular da linha pleural e também pode mostrar consolidações, no caso consolidações periféricas subpleurais, porque a ultrassonografia só consegue avaliar a periferia dos pulmões, e também pode mostrar sinais de pneumotórax, além de derrame pleural, tá? Então assim, essas aqui são imagens de ultrassonografia de tórax. O retângulo circunda justamente a área de espessamento. Isso aqui você deveria ver como uma linha contínua, regular, fininha, tá? E na Covid-19 você consegue ver a linha mais espessada e regular. Hora mais espessa, hora mais fina, tá? Como você consegue ver nas outras imagens, certo? Além disso, o paciente também pode ter a linha B, que são essas linhas perpendiculares, ó, perceba aqui um pouco clarinho, marcadas pelas certas, são linhas perpendiculares à linha pleural, tá? Elas podem ser mais finas, esparsas, ou então podem ser confluentes, tá? Como é o caso dessa imagem D, certo? A ultrassonografia é interessante no paciente em UTI, tá? Porque ela pode ser feita à beira do leito, é um exame que não oferece riscos, é prático, você consegue fazer rápido e ela dá boas informações, tá? Mas não deve ser feita em todo o exame, tá? O ideal é para paciente em UTI. Bem, vamos aplicar o que a gente estudou até agora. Paciente feminino de 68 anos, com febre, cefaleia e mialgia intensas, além de dispneia há 4 dias, sem comorbidades, nega tabagismo. Ao exame físico, tem a frequência respiratória de 16 incursões por minuto, saturação normal de 96%, febril, sem outras alterações, bom padrão respiratório, com ausculto pulmonar normal. Foram solicitados hemograma, ST, ALT, ureia, creatinina, ionograma, CPK, dedímero, DHL, troponina, sorologia para dengue,
RT-PCR para SARS-CoV-2, além de uma radiografia de tórax, tá? Durante a observação, a paciente apresentava febre baixa persistente, dor torácica e tosse seca. O laboratório não mostrou alterações significativas. A sorologia para dengue foi negativa. E a radiografia da amostrada baixa. E você diria que tem o que nessa radiografia, tá? Então você percebe que é um exame de boa qualidade, paciente expirou bem, você consegue ver ambos os hemitórax, você consegue ver o parênquima pulmonar, e assim, no primeiro momento eu não consigo ver alteração alguma, tá? A radiografia de tórax não tem alterações significativas, tá? O paciente, na verdade, não tinha nenhuma alteração importante ao exame. Optou-se pela internação hospitalar para vigilância clínica. O RT-PCR para pesquisa de SARS-CoV-2, liberado após 2 dias, foi positivo. Então, o paciente tinha Covid-19, tá? O paciente testou positivo e tinha Covid-19. Neste período, permaneceu estável clinicamente, afebril e com um bom padrão respiratório. Até aí, tudo bem. Recebeu alta, com orientações sobre sinais de alarme e sobre a necessidade de isolamento. Até aí, tudo bem. Então, o paciente, 68 anos, que tinha um quadro gripal, além de mialgia, foi internado, fez os exames laboratoriais, testou positivo para SARS-CoV-2, não tinha alteração radiográfica, permaneceu internado por certo tempo, foi liberado bem. Afebril, estável clinicamente e com um bom padrão respiratório. Após 5 dias, o paciente retorna com queixo de febre e com piora da tosse. Foi submetido a uma nova rotina laboratorial que mostrou alterações do dedímero de 3.500, então assim, lá em cima, pipocado o dedímero. Troponina, aumentada também, além do DHL, de 450. Foi realizada uma nova radiografia de tórax. Foi indicada a reinternação com introdução de ceftriaxona e de azitromicina. Perceba que até agora o paciente não fez tomografia, tá? O paciente foi submetido a uma nova radiografia de tórax. E aí, o que é que você consegue ver de mudança em relação àquele exame? Bem, no primeiro momento, nada de grosseiro, da mesma forma, tá? Você pode até questionar uma ou outra opacidade mal definida, mas assim, nada de inesperado para a doença da qual ele já tinha diagnóstico. Ele já tinha testado positivo para SARS-CoV-2. Então, o paciente tem Covid-19, tá? Mas assim, alterações grosseiras não são identificáveis neste exame, tá? Você pode questionar o fato de que o paciente expirou menos, tá? De que o exame não está com tão boa qualidade, a área cardíaca aparenta estar maior, mas o exame foi feito em AP, provavelmente à beira do leito. Então, assim, nada de grosseiro, certo? Ainda na observação, evoluiu com dispneia de saturação súbitas, com melhora após oxigenoterapia suplementar, cateter nasal de baixo fluxo. Foi então solicitado uma angiotomografia de tórax. Beleza, tá, pessoal? Então, perceba. Quando é que o exame complementar de imagem, a tomografia de tórax, foi indicada? Quando a gente desconfiou de que o paciente tinha algo a mais, tá? Quando ele apresentou piora dos sintomas, certo? E o exame indicado foi a angiotomografia de tórax, com pesquisa, com protocolo para pesquisa de tromboembolismo pulmonar. Por quê? Se você voltar, e no caso, você vai ver que o paciente tinha um dedímero lá em cima. Então, isso aqui fala muito a favor de tromboembolismo, tá? E a gente tem visto na prática que os pacientes com Covid-19 têm muito frequentemente tromboembolismo pulmonar, tá? Além do fato de que o quadro falava muito a favor disso. O paciente teve dispneia de saturação súbitas, ainda na observação. Então vamos ver o que a angiotomografia mostrava, tá? Inicialmente a janela para mediastino. Então grosseiramente você consegue ver que há falhas de enchimento na artéria pulmonar, dos dois lados, além de outras alterações no parênquima, tá? A gente avalia com mais qualidade aqui no exame com janela para pulmão, certo? Então vamos lá, o paciente tinha opacidade em vidro fosco, bilateral, predominante periférica, à medida que a gente vai descendo vai aumentando, tem predomínio nas bases e na região posterior dos pulmões, tá? Então, o paciente tinha opacidade em vidro fosco, deixa eu exibir aqui de novo. Atente para o fato de que algumas dessas opacidades estão mais brancas, então elas parecem ter consolidado. Aqui também. E aí, o que é que a gente tira de lição, tá? Então, aqui as duas imagens, certo? Duas imagens-chave para a gente entender. Então, aqui está o tronco da artéria pulmonar. Aqui está o ramo direito e aqui o ramo esquerdo, tá? A gente consegue ver que a esquerda tem falha de enchimento. A direita também tem falha de enchimento, o paciente tem falha de enchimento em ramos interlobares, então o paciente tinha sinais de tromboembolismo pulmonar, tá?
Aqui já no exame com janela para pulmão, em que a gente consegue identificar que tinha opacidade em vidro fosco e que algumas dessas opacidades em vidro fosco coalesceram e formaram consolidações, inclusive com broncogramas aéreos de intermeio, tá? Então vamos lá. Quais as alterações? O paciente tinha opacidade em vidro fosco, beleza, mas também tinha consolidação e tinha sinais de tromboembolismo pulmonar. Qual é o padrão de interpretação? Lembra que a gente discutiu? Padrão típico para pneumonia viral, padrão indeterminado para pneumonia viral, padrão atípico para pneumonia viral. Pessoal, lembra aqui, opacidade em vidro fosco com essa distribuição periférica, basal e posterior, com consolidações, são considerados achados típicos para a pneumonia viral. Tá? E o que é padrão típico para a pneumonia viral reforça o diagnóstico. O paciente já tinha o diagnóstico, inclusive laboratorial, de Covid-19. Tá? Qual a fase da doença? A fase da doença, como a gente viu, seria a fase de progressão. O paciente tem mais opacidade em vidro fosco e tem já o surgimento de consolidações. Em relação à porcentagem acometida, a gente vê isso melhor analisando o vídeo, mas eu acredito que o grau de acometimento era entre 25% e 50%. Então, é um acometimento pulmonar moderado. E há sinais de complicações? Sim, o paciente tinha sinais de tromboembolismo pulmonar. Certo, pessoal? Então, era isso. É importante que você entenda quando solicitar o exame, reconheça quais são os achados mais comuns da Covid-19, saiba classificá-los como típicos, indeterminados ou atípicos, e também reconheça que o grau de acometimento, a avaliação do grau de acometimento pode ter sua importância, tá? Hoje nada está comprovado, mas enfim, ficou o aprendizado de que a gente pode utilizar e correlacionar. Além de que os exames de imagem são úteis para a avaliação de complicações radiológicas, tá? Das quais a mais importante é o tromboembolismo pulmonar, que é uma complicação grave, parece ser especialmente frequente nos pacientes com Covid-19. Espero ter ajudado, estou à disposição e boa sorte e sucesso para todo mundo. Um abraço.